Salmo 121, de versículo 1. Elevo os olhos para os montes, para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. 127, capítulo 127. E 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Acho que é isso. Então, como disse, quem não chega no fim do dia, depois do trabalho, preocupação, afazeres, estresse daqui, dali, fadiga. Quem não chega o fim do dia, o fim de semana, o fim do mês, com uma certa preocupação, sentindo a sua necessidade. Eu acho que não existe crente que não passa por isso. Hoje, lendo um pouquinho esse salmo e outros, é interessante o que o salmista aqui diz. Ele disse: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o crente, em meio a tanta preocupação e, quem sabe, tantas necessidades e preocupações com familiar, parentes, vizinhos, ouvintes do Evangelho, e até, não vou dizer todos os crentes, mas alguns crentes, pelo menos, sentem muitas vezes a fraqueza, a frieza de certos irmãos. Parece que reuniões não faz muita falta, vai de vez em quando para colocar a vida em dia, mas
muitos crentes sentem isso, se preocupam com isso. É um peso, né? Então, o que vamos fazer? A quem vamos recorrer? Açoitar, xingar não adianta. O que vamos fazer? Eu acho que temos, tanto nos Salmos como em toda a Bíblia. E o que estou falando não é coisas que ninguém nunca ouviu e não sabe, mas é bom relembrar. É bom. O apóstolo Paulo, escrevendo àqueles crentes lá na cidade de Éfeso, ele levou eles a lembrar até da onde eles vieram. O que eles eram, o seu passado. Gentios, incircuncisos, sem a mínima esperança, sem Deus e sem nenhuma parte com o povo de Israel daquele tempo, estranhos aos concertos. Então, o salmista disse: elevo os olhos para os montes. E tem uma pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, somos ensinados aqui a levantar os nossos olhos para o alto. O mundo, o nosso Brasil, podemos dizer, no fundo do poço. Corrupção, o roubo, pecado, e todo mundo sofre. E quem mais sofre é o pobre. Então, mas para nós temos aonde recorrer. Não adianta recorrer a Brasília. Lá a coisa, sabe como é que está, né? Prefeito, vereadores e tantos outros, como é que está? Presídios não cabe mais. Hoje eu estava em Torres, num lugar, uma senhora estava falando que mora na principal da cidade de Torres, na avenida, acho que é Castelo Branco, ou Rio Branco, acho que é Rio Branco, aquela avenida principal. Apartamento, sempre. Ela chegou, tinha limpado o apartamento dela. Não arrombaram a porta. Abriram sem problema. Né? Então, e aí a outra pessoa vê, não, é bem conhecido esse ladrão já na cidade, apelidado por bicudo. Várias vezes já foi preso, mas ele solta. Não adianta. E assim vai. Né? Mas no nosso caso, o que vamos fazer? Nós podemos olhar para o nosso Deus. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o crente então tem onde se apoiar, né? Tem aonde recorrer. Quem sabe pode entrar, quem sabe não, entra no seu quarto, ou numa reunião, pode levar o caso a Deus e explicar para Ele. O nosso Deus, Ele ouve, Ele sabe de tudo. Não deixará vacilar o teu pé, porque te guarda. Porque te guarda e não tosquenejará. O nosso Deus não dorme. Não é como o homem que dorme. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel.
o guarda, o povo o Deus de Israel, o mesmo nosso Deus. Ele está atento, acompanhando tudo o que acontece no mundo e conosco também. Diz aqui, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Vemos ele aqui como uma sombra, bem perto de nós. Então, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Então, nós temos esse recurso que está à nossa disposição. A Bíblia toda, Hebreus, por exemplo, nos mostra para nos chegar a Ele, para levar tudo a Ele e esperar nele. Então, nós temos o nosso Deus no céu, o que criou os céus e a terra. Ele é o nosso socorro, a nossa ajuda. Se lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo também aos Efésios, ele disse: fortalecei-vos no Senhor. É uma verdadeira força. Se encontra no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, através da oração, buscando a Ele, através da sua palavra. Não tem outro recurso. Se o Senhor, um outro Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então nós precisamos do Senhor em tudo. Temos aí convidando, pregando, animando pessoas a chegarem na reunião, mas nós precisamos do Senhor. Precisamos da operação divina. Podemos orar, isso sim devemos fazer. Não só nesta reunião, mas em casa, onde quer que estejamos, contando com o nosso Deus. Quando pensamos no novo nascimento, por exemplo, eis que esperamos do pecador o novo nascimento, uma obra de Deus. Podemos encher e devemos encher a mente do ouvinte do Evangelho e da Palavra de Deus, mas precisamos do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, podemos pensar na igreja, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Podemos trabalhar bastante, e devemos, mas temos que contar com Deus. Só Deus pode edificar, operar, salvar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, inútil será se esforçar, trabalhar. Devemos contar com o nosso Deus. Só Deus pode. Temos que nos colocar na presença de Deus como necessitados. Ó Deus, ajuda-nos. E devemos fazer isso para ver a casa, a igreja de Deus crescendo e o povo de Deus também se animando. Que
muitos que a gente sabe, estão trabalhando, estudando, mas tem outros que a gente fica pensando, por que não estão na reunião? Devemos orar por eles também. E que Deus nos ajude a nos animar. Temos lido hoje assuntos aqui que podem nos animar e contar mais com o nosso Deus. Em tudo. Em tudo. Sem Ele, se o Senhor não edificar a casa, em vão vamos trabalhar. Então devemos trabalhar, porém contando com o Senhor. Que Deus nos ajude.